Mensagem do céu. Queridos, vamos lá, amados meus, que o Eterno bendiga, que a gente possa fazer o bem, em nome de Yeshua. Conclusão desse estudo longo, hein, queridos? Um estudo muito longo, e nós vamos demorar um pouquinho para conseguir colocar no ar também para vocês que estão nos acompanhando aí no YouTube, porque a gente tem que pôr os versículos no curso, né? E aí a gente demora mais tempo na edição. Então a gente pede um pouquinho de paciência para vocês. Mas está indo aí, aos poucos está indo. Que o Eterno nos ajude, né? E nós estamos aqui na finalização do curso de Iov, do estudo que a gente está fazendo, né, queridos? Não tenho pretensão nenhuma de que seja um curso, mas que seja a tua proximidade do Eterno, que a tua proximidade seja conhecida dele e que ele seja conhecido de você, não é? Nós não devemos apenas nos aproximar do Eterno para conhecê-lo, não é? Embora nós tenhamos de conhecê-lo, mas que cada vez mais o seu coração possa ser aberto para o Eterno em todas as situações, sejam alvas as suas vestes perante ele. Que o Eterno fale fortemente ao seu coração e possa ter compreensão da grande virada, né? Nós vamos agora ter uma grande virada na vida de Iov. Foram alguns meses de sofrimento, não chega a um ano, mas a gente não pode mensurar quanto tempo também durou esse tipo de situação de opressão. Opressão psicológica, opressão do sono, opressão física, com enfermidades e a opressão também espiritual. Porém, Iov, eu deixo claro para vocês, Jó nunca deixou abater a sua espiritualidade. Acontecesse o que acontecesse, ele sabia que o Redentor dele era vivo. Vamos lá, vamos entender agora, porque o Eterno deu uma maior bronca, né, para Iov. Você vai querer me acusar para se justificar, não é? Você vai dizer para mim o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Você não sabe por que eu fiz o que eu fiz, as decisões que eu tomei acerca da sua vida, não é? Em tese, o Eterno estava dizendo: olha, eu prefiro que você tenha um sofrimento pequeno, intenso, e o resto da sua vida de tranquilidade, do que você passar toda a sua existência com sofrimentos. E é interessante porque essa mudança que nós vamos ver também se assemelha à nossa vida, a vida da eternidade, ou seja, a nossa vida com o Senhor durante o período de vida que nós estamos na terra dos viventes, mas a grande virada que vai ter a nossa vida, de todos nós, em nome de Yeshua, que o teu nome esteja no livro da vida, nossa oração, nossa intercessão, não é? Cada um de vocês esteja com o nome no livro da vida. Então, que você possa ter da parte do Eterno a certeza que esta grande virada também vai acontecer na sua vida, não é? Porém, o Eterno quer dar uma grande virada na sua vida aqui também, que você receba o Senhor da tua parte isso, não é? Então, versículo 7 do capítulo 42, último capítulo do livro de Iov. Tendo o Senhor falado essas palavras a Iov, o nome do sagrado Kadosh Baruch Hu disse também a Elifaz o Tenamita. E ele vai falar com o mais velho, vai falar com Elifaz, as falas mais contraproducentes, as piores falas de agressividade vieram da parte do Elifaz. E aí ele vai falar algo que é muito complexo para nós, dizendo: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos. Em parte, nós compreendemos uma situação. Na verdade, eu acredito que você percebeu que no caso de Eliú foi o único que foi narrado não somente o lugar de existência, mas também narrado que ele era da família de Rão. Se vocês lembrarem, Iov 32, então aqueles 3 homens cessaram de responder a Iov, porque ele era justo aos seus próprios olhos. Então acendeu-se a ilha de Eliú, filho de Baraquel, o único que vem trazendo isso, o Buzita da família de Rão. Então ele é o único que tem essa abordagem de tratar qual era a sua linhagem, qual era a sua família, por causa da sua pouca idade. Por causa da pouca idade dele. Então, eu não estou dizendo para você, mas uma pessoa que tem pouca idade, ela não vai ser responsabilizada pelos atos, pelas coisas que ela faz. Não, eu sei que
todo mundo passa por situações aí, principalmente com que são chamadas as pessoas que não têm a maioridade, que tomam atos infracionais e não podem ser responsabilizadas por causa da sua pouca idade. Mas então eu entendo que você compreenda também o que eu estou narrando a você. Eu entendo que você possa ter entendimento que a idade de Eliú e o fato de narrar que ele era filho de quem, não é? E nós vamos ver isso acontecendo, por exemplo, quando da narrativa da genealogia de Miriam, ela vai ser tratado o nome do pai dela, que também era Yosef, em Matitiahu. Não vai tratar a linhagem dele nasceu Miriam, não é? Para Yosef, o pai, porque ela tinha muito pouca idade. Estima-se que Miriam tenha engravidado com 15 anos de idade aproximadamente. É o que se estima. Então, para o judeu, a responsabilidade espiritual, ela passa da casa dos 30 anos de idade. O judeu se torna responsável pelas suas falas, pelas suas atribuições e também pelo seu serviço. Então eu compreendo, não sei a idade que tinha Eliú, não é dito para nós, mas o Eterno não toma Eliú como sendo responsável pelo que ele fala, pelo seu entendimento, não é? O Eterno, em muitos lugares nas Escrituras, vai ser colocado que o Eterno não levou em conta o tempo da ignorância, mas o nosso tempo da ignorância, ele não pode ser mantido nas nossas vidas. Uma coisa é você ter um tempo de ignorância porque você não tem experiência, porque você não tenha, idade suficiente para compreender. Quantas vezes se você tem filhos, você já compartilhou com eles dizendo, olha, quando você ficar mais velho, você vai entender. Quando você for mais velho, você vai compreender. Não é? Então, olha só, a minha ira se acendeu contra ti em primeiro lugar, possivelmente ele faz o mais velho do grupo, possivelmente, não é? E contra os teus 2 amigos, não é? Então está tratando dos mais idosos, não está tratando de Eliú. Porque não disseste de mim o que era reto com meu servo Iov, Jó. É interessante que ele nem menciona o que Eliú fala. É como se todo o discurso de Eliú, o Eterno nem considerasse, falasse, olha, eu nem vou considerar o que você está falando, não vou imputar isso sobre a sua vida, não é? Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, ide ao meu servo Iov, Jó, e ele oferecerá holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele eu vou aceitar a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como meu servo Iov, como meu servo Jó. Compreendam que o Eterno não vai tratar o que eles falaram de Iov. E isso é complexo para nossas vidas, não é? Nós não prezamos muitas vezes pela honra do Eterno, mas nós prezamos pela nossa honra. Se alguém desonrar você, o que quer que seja, eu conversei com muitas pessoas magoadas, foram acusadas. Teve um caso de uma pessoa que foi acusada de ter roubado algo dentro foi uma coisa dolorosa. Ela trabalhava com faxinas e ela acabou sendo acusada no lugar que ela foi trabalhar, como se ela tivesse subtraído ali uma joia da casa. E isso é uma pessoa muito honrada, muito honrada. É uma pessoa muito honrada. Então, assim, aquilo doeu na minha alma. Eu ouvi aquilo, mas o Eterno, ele vai tratar de assuntos que mexam com a honra dele. E ele quer nos ensinar, nós a tratarmos de coisas que mexem com a nossa honra. Então, Iov, com relação à honra dele, Iov o tempo todo rebateu. Mas em relação à honra do Eterno, a única pessoa que falou que era correto foi Iov.
Então foram Elifaz, o Tenamita, Bildade, o Suíta e Zofar, o Namatita, para não ficar em dúvida que Eliú não está junto, e fizeram como o nome do sagrado Kadosh Baruch Hu lhes ordenara, e então o Eterno aceitou a oração de Iov. Queridos, você não sabe o poder que você tem de orar pelas pessoas que te perseguem. Você não sabe o poder diante do Eterno de você poder orar, de você poder... e você talvez tenha alguma dificuldade de fazer isso. Você precisa se abstrair de você, não é? Para você poder interceder por aqueles que perseguem a sua vida ou que lhe fizeram mal. Você que está sofrendo algum ato de perseguição dentro da sua empresa, dentro do seu estabelecimento de estudo, não é? Talvez dentro da própria família você possa passar por alguma situação de algum parente falando mal, fazendo coisas ruins, fazendo fofoca, não é? Você não sabe o poder que você tem, primeiramente, em perdoar e, segundo, de interceder. É porque você não pode interceder se você não perdoar. Aliás, você não pode nem fazer nada se você não perdoar. Porque se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Então, Yeshua tem uma grande solução para você que tem dificuldade de perdoar alguém. A oração dele é a seguinte: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então essa é uma grande solução para as nossas vidas, porque a pessoa não te conhece, não sabe quem você é, não sabe o que está fazendo. Então eu vou oferecer a você a oração de Mashiach no madeiro. Pai, perdoa-os, eles não têm noção, eles não me conhecem, eles não sabem quem eu sou, eles não sabem que eu sou o autor da vida, eu sou o autor da ressurreição, eu sou o Pai dos ressurretos. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Tá bom? Então, se você quiser seguir um caminho para a sua cura pessoal, a sua cura, primeiramente você tem de aprender a perdoar. E você não vai poder perdoar se você não olhar as pessoas que te ferem como pessoas que têm famílias, pessoas que têm talvez marido, esposa, pessoas que têm responsabilidades, pessoas que não sabem o que elas estão fazendo. Se elas tivessem noção do que elas estão fazendo, elas não fariam, queridos. O Eterno outro dia falou conosco e eu achei tão interessante. Vou pegar aqui o texto para vocês e a gente já volta aqui para Iov. A gente tem que falar o que Aruach fala, né? O Eterno falou conosco nesse texto. A gente foi procurar, não é? Aonde estava. Eu sabia que estava nesse livro, não é? Mas eu não tinha noção qual era o versículo, onde estava. Então, Mishlei, Provérbios 26, eu quero ler com vocês 17, 18 e 19. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Ou seja, uma pessoa que está se metendo com a tua vida, não conhece, não sabe quem você é, ela tá agindo com você como quem pega um cachorro que está andando pela rua pelas orelhas, como louco que lança fogo, flechas e morte. Tá bom? Como louco que lança fogo, flechas e morte. Assim é um homem que engana o seu próximo e diz: eu fiz isso por brincadeira. O Senhor falou desse texto conosco. As pessoas, queridos, quando elas fazem o mal, elas não têm a noção clara do mal que elas estão fazendo. Se elas tivessem noção do mal que elas estão fazendo, elas não fariam. Céu, mas isso trouxe um prejuízo tão grande. Isso afetou tanto a minha vida, isso afetou a vida de outras pessoas. Queridos, eu digo para vocês, não tem noção as pessoas que fazem o mal, que elas vão responder, que elas não têm noção do que elas estão fazendo. Se elas tivessem noção, elas não fariam. Por elas, não pelo outro, mas por elas, pela vida delas mesmo. E se você fizer o que o Senhor está falando, dura coisa é cair na mão de um Deus irado. A vingança pertence a Ele. Só Ele sabe o que está acontecendo na vida da pessoa. Outro dia eu estava falando com uma pessoa amada, ela cuida de um parente chegado que está com Alzheimer. E de repente, no meio do banho, a pessoa começou a bater, a agredir fisicamente a vida dessa pessoa que está cuidando do familiar. E essa pessoa ficou tão... trouxe um temor para essa pessoa. Mas e o próximo banho? Como é que vai ser? Não é? E a gente começou a interceder
para que aquele espírito que está porque a pessoa com Alzheimer não conhece ninguém, não sabe quem que está ali no meio do banho, quem que está lavando, a pessoa entra num desespero tão grande que não sabe o que está fazendo. Eu não vou chegar ao ponto de dizer que a pessoa que está te ferindo, ela age como alguém que tem Alzheimer, não é isso que eu estou dizendo para você, mas eu estou apresentando a você que a pessoa não tem consciência de que ela vai responder isso ao Eterno. E o Eterno conhece a tua dor. Confia nele e o mais ele fará. Entrega ao Senhor teu caminho. Confia nele e o mais ele fará. Vamos lá. Versículo que é um único texto, né? Um único texto, versículo 10, que nós devemos de ter diante dos nossos olhos. Depois de 42 capítulos, nós temos um versículo. E esse versículo diz tudo. Mudou o nome do sagrado Kadosh Baruch Hu a sorte de Ov, a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o nome do sagrado Kadosh Baruch Hu deu em dobro de tudo que antes ele possuía. Então, eu quero que você tenha entendimento do que está acontecendo aqui. Iov está orando pelas pessoas que estão perseguindo, estão caluniando ele, falando coisas terríveis, não é? E quando o Eterno fala, não falaste de mim, ele também está falando com relação a Iov, no sentido de que quando Mashiach e Yeshua, quando estavam perseguindo a congregação dos santos do início do século, Yeshua fala o quê para Shaul Hachalir? Ele fala para ele, por que tu me persegues? Shaul, por que você está me perseguindo? Então Yeshua toma para si todas essas dores. E você precisa ter esse entendimento no seu coração, não é? E enquanto ele estava orando, o Senhor deu em dobro. Mas você acha que ele recebeu em dobro na hora? Ele estava orando, o Senhor já deu. Você acha que ele recebeu? Não é? Então nós precisamos compreender o que é o Senhor nos dar algo e nós recebermos o que Ele nos deu. Ele nos deu, está nas regiões celestiais. Todas as bênçãos que nós recebemos estão nas regiões celestiais. O Eterno já nos deu, não é? E aí o que compete a mim e a você agora é caminharmos naquilo que o Eterno... E outra coisa, que me consta, Iov não estava orando por ele. Ele estava orando, o Eterno deu uma ordem para ele, ora por teus amigos aí, ora por eles, não é? E o Eterno mandou isso e ele foi, não me consta que nessa oração Iov estivesse orando por si próprio. Se abstrair completamente daquilo que está acontecendo. Vai ser fundamentalmente importante para você receber o dobro, dupla honra de tudo que você tenha perdido por quem quer que seja na sua vida, não é? Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs. Ele era o irmão de uma família numerosa. E o que acontece quando uma pessoa tá... Você já viu alguém que está vendo um filme ruim, ou uma cena de violência, e a pessoa cobre os olhos? Não quero ver isso, não é? As pessoas, queridos, elas gostam de andar com pessoas que estão sendo bem-sucedidas, que estão na crista da onda, as pessoas que são afamadas, ou uma série de coisas. Mas ninguém quer andar com alguém que está enfermo, está enlutado, está na pior, está, enfim, atravessando um momento ali. O fato é que a família numerosa de Iov, ela se apartou dele. E essa é uma provação que ele atravessou que ninguém narra. Por que os irmãos não vieram visitá-lo? Por que na enfermidade dele, em tudo isso que ele estava atravessando, os irmãos não vieram para encontrar-se com ele? Mas aqui diz que os irmãos e todas as suas irmãs, uma família muito numerosa, e todos quanto dantes o conheceram, ou seja, pessoas amigas dele que tinham se apartado dele, vieram e comeram com ele na sua casa. Se condoeram dele, esses sim os consolaram. O Senhor tem consoladores para a tua vida, e consolaram de todo o mal que o nome de sagrado Kadosh Baruch Hu lhe havia enviado, e cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Ou seja, Iov, Jó, ele não começou aquilo. Onde que é o teu sinal? A minha história está mudando. Quando você começar a ver o sinal do favor do Eterno, de pessoas se aproximarem de você para fazer o bem,
pessoas se aproximarem de você para estarem com você braço a braço lutando pelas causas do Senhor, que eu espero que as tuas causas, de todos vocês, sejam as causas do Senhor. Não vale a pena lutar por outra coisa senão pelo reino dos céus, não é? Céu, eu tenho que comer, eu tenho de vestir. Você tem, mas você tem mais de ser um modelo e um exemplo dentro do teu trabalho do que necessariamente um trabalhador em excelência, que você deve ser por obrigatoriedade do pagamento, não é? Assim o Senhor o abençoou, o nome de Sagrado Kadosh Baruch, o último estado de Ov mais do que o primeiro, porque ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e filhas, e evidentemente não fala dos servos, mas para ele ter essa quantidade de rebanho, é evidente que ele tinha de ter os servos e junto ali para estar cuidando desse rebanho. Então o que acontece? Primeiro sinal do Eterno, mudou a sorte, restauração da saúde é a primeira coisa que ocorre, não é? E na sequência, o favor das pessoas que vêm ao seu redor para te consolar, pessoas que venham para estar com você, para agregar no seu projeto de vida, para financiar o seu projeto de vida. Outra coisa, Iov era de um homem constituído de tanta sabedoria que qualquer valor que fosse para a mão dele, ele multiplicaria. E foi o que ele fez, não é? E chamou o nome, ele teve outros 7 filhos e 3 filhas, porque não teve em dobro, porque herança do Senhor são os filhos. Então o Eterno só voltou a confiar a ele mais 10 almas. A esposa de Ov havia o abandonado. Quem cuidava dele eram os servos que maltratavam ele. Por que os servos maltratavam? Porque culpava ele de ter morrido seus amigos. A culpa é desse homem. Esse homem está azarado e os nossos amigos todos morreram por causa dele. Então a mulher dele não estava mais lá. Ele tinha de pedir água para os servos, ele tinha de pedir as coisas para os servos, porque a esposa não estava mais, já tinha abandonado, não é? E aí ele chama o nome da primeira Gemima, o da outra Késia, da terceira Keren Hapuk, não é? Existe um grande mistério de falar das 3 filhas de Iov. Muitas pessoas associam com os 3 tempos sobre a terra, não é? E nós não vamos entrar nesse contexto dos nomes das meninas, no sentido do que isso deve significar com relação a todas as questões que nós estamos vivendo, mas eu queria só ir um pouquinho além com relação ao nome Keren Hapuk, porque esse nome, que seria o último período nosso, ele está associado como maquiagem, um cosmético. É como se esse terceiro período fosse um período das aparências, das pessoas que somente estão a serviço, mas aparentemente o coração está longe do Eterno. Aliás, ontem o Rosh Caio mandou para a gente uma mensagenzinha do pastor Luciano Subirá, e nessa mensagem ele conta que ele não tinha condição financeira para dar para o filho tudo que ele gostaria de dar. E o filho queria muito um videogame, mas ele não tinha condição de fazer isso. E quando ele teve condição de fazer isso, ele comprou o melhor videogame. O menino pulava, o menino beijava o pai, o menino fez de tudo lá. Só que aí o que aconteceu? O menino começou a ficar só dentro do videogame. Então, às vezes o pai ia chamar para alguma coisa, ele falava, olha, espera só eu mudar de fase, espera aí que só estou mudando de fase. E isso começou a trazer um problema relacional entre o Luciano e o filho, que estava visivelmente viciado no videogame. Só que aí o Eterno, eles falaram que chegou num ponto que quando os irmãos vinham pedir para ele oração, ora por mim para eu mudar de fase, ele fala, pelo amor do Pai, você muda de nome esse negócio aí, porque eu não vou orar para você por isso, né? E aí aconteceu que o Eterno falou para ele que nós fazemos isso. O Eterno nos dá uma bênção e a gente fica distraído com a bênção. A gente para de buscá-lo, para de ter prazer na bondade dele, para de ter prazer nele. Pense nisso. Em toda aquela terra não se achava mulheres tão formosas como as filhas de Ov.
e seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disso, então, viveu Iove 140 anos. Elas tiveram herança porque ele tinha muita propriedade, muitos bens. Então ele deixou os bens inclusive para as filhas. E ele viu os filhos, aos filhos dos filhos, até a 4ª geração. Então morreu Iove farto de dias. Não temos noção quanto tempo ele viveu, mas nós sabemos que ele viveu para ver até a 4ª geração, para ver a bênção que ele havia gerado pela vida dele até a 4ª geração. E, amados, o meu coração eterno tem isso para cada um de nós. Se nós perseverarmos com ele. Se você crer, você vai ver a glória do Eterno. Se você crer, você vai ver a glória do Eterno. E eu também, junto com você. Viu? Aguardamos nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Rei. Ele está se preparando para nós, queridos. Que nós possamos estar prontos para recebê-lo. É em nome de Yeshua que eu oro. Muito obrigada por ter feito esse estudo e eu espero que tenha edificado a sua vida poderosamente. No meio de lutas, de sabores que você possa estar atravessando. O Eterno continua sendo maior. Beijos no seu coração. Fique na Shalom do nosso Pai. O próximo estudo que nós teremos, convido vocês, nós vamos estar tratando da renovação da mente. Esse é o nome do próximo estudo que nós vamos fazer com vocês. Shalom, queridos. E voltamos aqui com o som do céu. E disponibilizamos para você nosso WhatsApp 19 989 10 1395. Queridos, ajude aí o nosso canal. Lembre-se de inscrever-se, ativar o sininho, deixar seu joinha, Todarabá. Também lembrando você pode ouvir os nossos programas aí na nossa página www.somdocel.com.br. Também estará lá o programa Kadosh, o programa Halel, outros programas aí na grade. E eu quero deixar à disposição de você o nosso endereço no SoundCloud. Você pode aproveitar no horário que você puder ouvir um programa de edificação que fale ao seu coração, ao seu espírito e eleve a sua alma. Eu também deixo para você nosso Instagram. Estamos lá no Instagram. Visite-nos, esteja conosco. E lembrando você, assine o Telegram. É onde nós estamos tendo o nosso maior ponto de comunicação com todos vocês. Quero agradecer a todos os nossos intercessores e também os mantenedores desse ministério. Sem você, nós não poderíamos estar aqui. Obrigada por tudo. Todarabá.